tema de hoje é: quem vocês dizem que eu sou? Uma das vezes, Jesus chamando os discípulos disse para eles: quem dizem as pessoas que eu sou? A intenção de Jesus ao perguntar quem dizem as pessoas que eu sou, não era simplesmente para saber o que as pessoas dizem a respeito dele. A nossa passagem é baseada hoje no livro de Mateus capítulo 16. A Bíblia retrata que quando Jesus atravessava o mar, disse para os discípulos: acautelai-vos do fermento do fariseu. De repente os discípulos pensaram que era por causa de pão que Jesus estava a falar isso. Mas Jesus disse que não é por causa de pão. Os discípulos entenderam completamente que Jesus se referia para se acautelarem a respeito da doutrina dos fariseus. Por que Jesus compara a doutrina dos fariseus com fermento? Porque o fermento é algo que faz a massa crescer. Os discípulos começaram a discutir entre si: mas será que está a falar isso porque esquecemos de pão? De repente os discípulos entenderam que Jesus não estava a falar de fermento normal. Jesus estava a se referir do ensinamento dos fariseus. O que isso tem a ver com a nossa mensagem do dia de hoje? A Bíblia relata que Jesus, olhando para os discípulos novamente, disse para eles: o que as pessoas dizem que eu sou? Se levantaram os discípulos e disseram: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que és João Batista, e ainda outros dizem que és Jeremias, e ainda outros dizem que és um dos profetas. Alguém pode bater palma para Jesus? Era a doutrina dos fariseus que Jesus estava a falar. Os fariseus colocavam em mente nas pessoas que Jesus era um João Batista, se calhar, um dos profetas. Aleluia! Por isso Jesus, olhando para os discípulos, disse para eles: tenham cuidado com o tipo de ensinamento que vocês ouvem a respeito da minha pessoa. Então os discípulos olharam entre si: como assim, Senhor? E Jesus disse para eles: e vós, quem dizes que eu sou? Lá fora dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou Jeremias, e ainda outros dizem que eu sou um dos profetas. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? A maneira como você olha Jesus Cristo é determinada através do tipo de ensinamento que você recebe. Por isso Jesus pediu para os discípulos se acautelarem com o tipo de ensinamento que eles ouvem lá fora. A pessoa começa a ganhar dúvida da pessoa de Jesus Cristo quando ouve muito que Jesus não cura, quando ouve muito que Jesus já não opera milagres, quando ouve muito que Jesus já não se manifesta como antigamente. Quem tu dizes que Jesus é hoje em dia? Lá fora dizem que Jesus já não cura, lá fora dizem que Jesus já não liberta, lá fora dizem que Jesus já não trabalha na vida das pessoas hoje em dia. Mas você, o que é que dizem sobre a pessoa de Jesus? Devemos ter muito cuidado da maneira como nós olhamos Jesus. Jesus não é uma ilusão psicológica. Jesus não é uma ficção. Não. Jesus não é uma imaginação. Jesus não é um conto de fadas. A maneira como você vê a pessoa de Jesus Cristo determina como ele vai se manifestar na tua vida. Determina como ele vai fazer as coisas acontecerem na tua carreira, na tua história. Aleluia. Você não pode receber alguma coisa de Jesus Cristo se você não acredita em primeiro lugar nele. Por isso Jesus fez aquela pergunta nos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou lá fora? Era uma forma de chamar a verdadeira pergunta de Jesus sobre a vida dos discípulos. E vocês? Tá bom, lá fora dizem isso de mim. E vocês, quem dizem que eu sou? Porque até os discípulos esqueceram de dizer que lá fora também te chamam de Beelzebu, que você expulsa demônio através de Beelzebu. Mas vocês, o que Jesus quer saber agora não é o que as pessoas dizem lá fora, é sobre você. Quem você diz que Jesus é? Como você acredita no poder e na manifestação de Deus? Por essa razão que sempre que Jesus curava alguém, dizia: a tua fé significa que a maneira como eu acredito é que traz a salvação para a minha vida, a resolução que eu preciso no momento. Alguém pode dizer aleluia? Então Pedro se levanta e diz assim: Senhor, tu és o Cristo enviado de Deus. E Jesus olha para ele e lhe diz: não foi a carne nem um sangue que te revelou. Conforme você vê a pessoa de Jesus Cristo, determina como Jesus vai se mover na tua vida. Deus não vai fazer acontecer nada grande na tua vida enquanto você não acreditar na pessoa dele. A Bíblia retrata que um dia o povo de Israel se levantou para ir guerrear contra os midianitas. Gideão começou a ter medo. Eram 32 mil israelitas no exército para irem guerrear. A Bíblia fala que Deus disse para ele separar os medrosos. De repente, Gideão vai e manda separar os medrosos. Saíram 22 mil medrosos.
Eram 30 e quê? 32. Saíram 22 mil medrosos. Restaram quanto? 10 mil medrosos. A Bíblia fala que ainda assim Deus mandou Gideão levar o povo de Israel para ir beber água. Os que beberem de uma maneira astuta, que o inimigo não pode lhe atacar, esses aqui podem lhes levar na guerra. Só restaram 300 homens. Significa que os outros 9.700 não sabiam fazer conforme Deus queria. Só restaram 300 homens. A Bíblia fala que o povo tinha medo e começaram a olhar que só restou 300 homens e eles teriam que combater com um povo superior ao deles. Mais de 50 mil se calhar. E eles só restaram os 300 homens. E Jesus diz assim: para que esse povo não pense que eles venceram por causa da sua própria força, por isso que eu mandei 300 homens. E quando eles foram lá, venceram. Irmão, as tuas guerras você só vai vencer através de como você vê Deus. A maneira como você acredita em Deus é que vai te fazer criar uma ponte para vencer as tuas guerras. Assim que Jesus olha para os discípulos, lhes fala para se aguardarem do fermento do fariseu, estava a se referir: ainda que muitos não creem em mim, ainda que muitos tenham muitas doutrinas a respeito de mim, ainda que muitos me olham de uma única maneira, mas eu quero que vocês me olhem também de uma única maneira. Amém. Você que abriu Mateus 16, lê comigo, por favor. Já é a palavra do Senhor. 5. Ora, tendo discípulos passando para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. 6. E Jesus disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aleluia. 7. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o facto de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos cinco pães para 5.000 homens? E de quantos cestos vocês recolheram? 11. Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. 12. Então entenderam que Jesus lhe tinha dito que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aleluia. Jesus não estava se referindo de fermento comum. Jesus estava se referindo de doutrina, de ensinamento dos fariseus e dos saduceus. A maneira como você vê Jesus Cristo determina o tipo de milagre que você vai viver. Quando você posiciona Jesus corretamente, irmão, no teu coração, acontecem 3 coisas muito importantes, assim como aconteceram com Pedro. De repente Pedro se levanta e diz para Jesus: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Depois de Pedro reconhecer a presença de Deus como Cristo e Messias, os céus se abriram para a vida de Pedro. As revelações se abriram para a vida de Pedro. Significa que a maneira como você vê Jesus Cristo gera uma atmosfera que permite Deus te revelar aquilo que você é em Cristo. Aleluia. A primeira coisa que aconteceu com a vida de Pedro ao falar que Jesus Cristo é o Messias, Deus lhe revelou que afinal Deus falava com ele. Pedro diz: tu és o Cristo. E Jesus agora revela para Pedro que isso não veio de ti simplesmente. Deus fala com você. De repente Jesus diz para Pedro: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus que te revelou isso. Alguém pode bater palma para Jesus? Significa que a maneira como nós vemos Deus determina, a primeira coisa, a revelação daquilo que nós somos em Cristo. Se Deus fala conosco ou não fala conosco, assim como aconteceu com Pedro. Essa foi a primeira revelação da vida de Pedro. Não foi a carne nem o sangue que te revelou. Pedro descobriu que afinal de contas Deus fala comigo. Aleluia. Pedro descobriu que afinal não foi a carne nem o sangue, mas o Espírito de Deus. Então Deus fala comigo. Jesus revelou para Pedro que afinal Deus falava com ele, mesmo sem ele perceber que Deus falava com ele. Aí nos mostra claramente que há convicções do nosso espírito que não vêm de nós mesmos, mas da parte de Deus. Para Pedro ter essa convicção de Jesus Cristo, teve que ter o Espírito Santo para influenciar essa mesma convicção. Por isso Jesus olhou para ele e disse: não foi a carne nem o sangue, mas o Espírito de Deus. Aleluia. Pedro nesse momento descobriu mais uma coisa, que afinal o Espírito Santo está em mim, mas ainda não está manifesto totalmente. Será manifesto quando descer, quando Cristo subir.
Você tem que ver Cristo de uma maneira. Isso vai abrir uma porta para Deus te revelar quem você é na verdade. Para Deus mostrar quem é a pessoa que se esconde no teu interior. Aquilo que Ele quer fazer através de você. Alguém está dizendo aleluia. Segundo ponto que Jesus revelou para Pedro. O propósito de Pedro. Por causa da convicção de Pedro, de quem era Jesus Cristo, Jesus revelou o propósito de Pedro aqui na terra. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Irmão, perceba que só de Pedro colocar Jesus na posição correta. Pedro também podia dizer que Jesus é um profeta. Pedro podia dizer que Jesus é um Elias. Pedro podia dizer que Jesus é João Batista. Pedro podia dizer que Jesus é Jeremias. Mas Pedro, pelo Espírito Santo, olhou para Jesus Cristo e disse: não, ainda que as pessoas olham Jesus desse jeito, mas eu vejo que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida hoje em dia? Por mais que muitos dizem que Jesus não opera, por mais que muitos dizem que Jesus não muda as situações atualmente, mas eu creio que a minha vida vai mudar por intermédio desse Jesus que é rejeitado por muitos. E nesse momento que você começa a crer, as portas começam a se abrir na tua carreira. As portas começam a se abrir na tua vida. As portas começam a se abrir no teu caminho. Quem as pessoas dizem que eu sou hoje em dia? Isso é que Jesus pergunta no dia de hoje. Jesus não existe. Jesus não cura, você está a perder tempo. Jesus não faz acontecer absolutamente nada, você está a perder tempo. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, versículo 8: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa que Deus ainda está aí para operar, mas para as pessoas que creem no poder dele. Deus ainda está aí para manifestar e trazer a resolução da vida de muitos, mas para pessoas que creem nessa resolução. A Bíblia relata que Jesus chegou na cidade dele, mas não realizou aí muitos milagres, porque tinha muitos incrédulos. Muitos não criam nesse poder, por isso Jesus saiu dali e foi embora. Significa que se você vem à igreja, você ouve de Jesus, mas você não crê no poder dele, é como se fosse perca de tempo. Você vai sempre aplaudir a vida dos outros, você vai ver sempre, esse tal sair bem, só lhe orar uma vez já está a acontecer. E você vai ver a mão de Deus sempre na vida dos outros, mas na tua vida nunca vais ver, porque você não crê que isso pode acontecer contigo por intermédio de Jesus. Não é mais tempo de aplaudirmos sempre o sucesso dos outros, é tempo de vermos o sucesso também acontecer nas nossas vidas. Mas isso vai acontecer conforme você vê Cristo Jesus. Isso vai acontecer através da maneira como você acredita no poder do Altíssimo. Isso vai acontecer através da maneira como você vê a grandeza do Altíssimo. No versículo 18, Deus traz mais uma revelação para a vida de Pedro. Pedro, também te darei a chave do reino dos céus. Tudo que abrires aqui na terra, tudo que fizeres aqui na terra será concordado nos céus, será feito nos céus, através de uma pequena revelação que Pedro falou que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Amém. Através da convicção de Pedro a respeito da pessoa de Jesus Cristo, Jesus revela para Pedro que daria a chave na mão dele. Jesus daria o poder sobre a vida dele, uma promessa profética. Isso através de uma simples resposta: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Revelaram esses 3 pontos. Primeiro ponto, Pedro se apercebeu que afinal Deus falava com ele. Segundo ponto, Pedro lhe revelaram o propósito dele aqui na terra. Seria uma pedra que Jesus ia edificar a igreja através dele. Terceiro ponto, uma promessa grande. Tudo que concordares aqui na terra será concordado no céu. O que ligares aqui na terra será ligado no céu. O que desligares na terra também será desligado no céu. Imagina um homem que tem o poder de desligar coisas no céu. Imagina um homem que tem o poder de discordar coisas no céu. Aleluia. Significa que a maneira como você acredita no poder do Altíssimo determina as posições que você vai carregar em Cristo Jesus. Você imagina que te dá a chave e você concordar, falar em nome de Jesus, essa planta seca, os céus te ouvem e obedecem a tua voz. Os anjos te ouvem e obedecem a tua voz. Em nome de Jesus, levanta e anda. Os anjos te ouvem e obedecem a tua voz. Aleluia. Quando a tua voz é reconhecida nos céus, o que você pede é feito com imediatismo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Siga-nos no YouTube, Profeta Ismael Jaime. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Cá verás ensinamentos e demonstração do poder de Deus, pois que a distância não é barreira para o agir de Deus. O testemunho é uma evidência. E é Oshua.